satisfação que nós damos início à sessão de defesa da tese de doutorado do nosso aluno Valmir Heckler, nesse lugar. Eu acho que isso é também muito significativo, nós estamos fazendo a defesa exatamente na Secretaria de Educação à Distância, né, na SEAD aqui da FURB, que para nós é um lugar de muito trabalho, muito acolhimento, né? Então, eu vejo aqui alguns de vocês que trabalham intensamente na SEAD, né? E agradeço a Ivete sempre esse empenho e essa parceria que temos, né? Nos diferentes cursos que fazemos no nosso PIBID à distância, né? Então é sempre bom contar com isso. E o Valmir, né, faz uma tese que também eu acho que é muito importante para a SEAD, é muito importante para nós na área das ciências naturais, né? Então eu agradeço especialmente aos nossos alunos das ciências naturais aqui presentes, né? Acho que vamos aprender muito juntos. Então, Valmir, não é? Nós vamos compor a mesa é composta pelo professor Luiz Paulo Mercado, não é, que vem da Universidade de Alagoas, que vem de Maceió, aqui para a defesa, e composta também pelo Fábio Pérez Gonçalves, nosso aluno, professor da UFSC, né? E temos à distância, por incrível que pareça, em Alagoas, em Maceió, a Débora, que está nos ouvindo, né? Mas ela, por conta de velocidade, ela não vai aparecer na tela, ela pede só para que ela nos ouça, né? Então, nós vamos dar início à defesa. Acho que podemos compor a mesa. Onde tu passa? Ou vocês preferem assistir daqui à defesa para não ter torcicolo? O Valmir vai ter em torno de 30 a 1 hora de tempo de exposição desse trabalho, né? E é isso, Valmir, né? O Luiz Paulo já disse todas as coisas que tu tem que fazer hoje de tarde e eu espero que tu obedeças. Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, especialmente a banca, né, já citado aqui pela Maria. A Maria brinca da questão de que nós tínhamos orientação à 00:30 até às 2 da manhã, do aeroporto de Pelotas até aqui com o Luiz Paulo. E ele vinha me dizendo que eu deveria hoje fazer uma apresentação, ficar tranquilo. Então, assim, eu agradeço a presença de cada um de vocês e que essa possa ser uma aula sobre a nossa tese, né? A nossa tese que tem o título de Experimentação em Ciências na EAD, a indagação online com os professores em aula. É uma tese que está estruturada em 7 capítulos. Então, nós estruturamos essa tese com aspectos da ontogenia do professor pesquisador em ciências. A gente está trazendo o contexto brasileiro da formação de professores na EAD, aspectos históricos, né, da experimentação em ciências na EAD, e também aspectos que estão fortemente ligados, a partir do capítulo 4, à microgenia que está em estudo em torno da experimentação dentro do contexto da educação à distância. A partir disso, nós começamos a mostrar aqui então para vocês o que é que nos conduz nesse processo. Tem uma questão central, é como uma comunidade de pesquisa e formação de professores desenvolve, compreende a experimentação em ciências na EAD. De onde vem essa questão, como é que ela é construída? Ela está muito associada à construção coletiva dentro de uma disciplina de pós-graduação, né, tópicos especiais de experimentação em ciências na EAD, uma disciplina de pós-graduação do PPGEC que foi ofertada em 2011 por um grupo de 13 professores da área de licenciatura em Química, Física e Biologia. Então, esse grupo de professores constrói essa disciplina durante um semestre. Ao longo da apresentação, a gente vai conversar sobre essa aula. Então, uma aula que continua de 2011, agora em 2014, e vai seguir nos próximos 40, 50 anos. É assim que a gente espera a partir desse trabalho. E claro, então, essa disciplina passa a ser o campo empírico do nosso estudo, a disciplina construída por esse conjunto de professores. Dentro do capítulo 1, esse capítulo 1 está estruturado a partir da ontogenia do professor pesquisador em ciências,
que é trazer aqui aspectos que vão se constituindo ao longo da formação acadêmica profissional em relação aos temas que estão compostos nessa tese. Por exemplo, trabalhar atividades experimentais na escola, a questão da formação do professor, a questão do educar pela pesquisa, que a gente foi aprendendo também em diferentes comunidades, né? Tanto da escola como das universidades em que nós participamos do mestrado, e também da questão daquilo que nós fomos nos constituindo enquanto professores dentro dos aspectos de quando nós retornamos à FURG, né, como professor docente em 2009. Então, esse capítulo 1 é importante no sentido de nós mapearmos esses aspectos que vão constituindo aspectos importantes dentro da tese. No capítulo 2, a gente traz o contexto brasileiro da formação de professores na EAD. Então, traz aspectos históricos importantes, por exemplo, pensar que a EAD no Brasil já tem registro em 1900, mas que ela tem um avanço significativo, essencialmente a partir da década de 2000, em que nós temos diferentes comunidades se movimentando, principalmente nas universidades públicas, tendo, por exemplo, a Unirede, né? E hoje a gente tem a Universidade Aberta do Brasil, que foi uma criação oficializada em 2005, e que nós temos hoje um total de 15% dos estudantes da graduação que estão na EAD. Então tem um dado significativo, um aspecto social importante também desse estudo. Se a gente olhar para esse capítulo 2, nós também buscamos fazer um levantamento das questões de como é que se dá a formação de professores na área de ciências. Então, o que a gente percebeu? Que nós hoje estamos com em torno de 63 cursos em 302 polos, e nós temos um envolvimento de 38 instituições públicas. Está em 21 estados federativos. Então, nós temos uma importância grande da área de ciências na formação de professores, mediada, então, dentro da educação à distância. Também fizemos um paralelo aqui em relação à questão do campo investigativo. Se você tem um avanço no número de cursos, de oferta de cursos que formam professores em AD, como é que será que está essa questão da investigação nessa área? Então, nós fizemos um mapeamento desse campo investigativo, das publicações da área. E o que a gente começa a perceber? Que existe um crescimento de publicações a partir de 2009, são em torno de 28 artigos que nós conseguimos mapear dessas publicações, e as publicações, elas ainda são incipientes em relação à experimentação na IAD. Tá? Bom, dentro desse capítulo 2, nós também construímos aspectos da educação online, pensar a formação dos professores mediada via web. Como é que a gente constrói essa formação em conjunto com esses professores que estão lá nos polos? A questão de poder utilizar as interfaces, né? Por exemplo, hoje nós temos fóruns, chats, vocês conhecem muito bem as redes sociais, né? Como é que nós podemos estar utilizando isso para promovermos a interatividade, quer dizer, a comunicação entre pessoas, mas também a questão de a interação com os artefatos que estão disponíveis aí para a formação dos professores. Então, a própria questão de compreender os ambientes colaborativos. Então, faz uma aproximação aqui da EAD dentro de uma perspectiva da educação online. E também, nessa perspectiva, nós construímos o capítulo 3 para entendermos como é que se dá, em termos históricos, a questão da experimentação em ciências da EAD. Muito mais aqui no cenário internacional, de compreender como é que nós desenvolvemos essas atividades de laboratório na EAD, dentro das ciências, ao longo dos últimos anos, né? Essencialmente a partir da década de 70, né? Em que nós vamos ter a criação da Universidade Aberta, e que aí começam também os questionamentos sobre o papel do laboratório didático, né? Qual é esse papel na formação dos professores, na construção do conhecimento na área de ciências, né? E aí a gente vai começar a perceber que nós temos um avanço nas tecnologias, né? Diferentes tecnologias vão sendo criadas, e aí também tem avanços na própria questão da psicologia, né? Da questão da natureza das interações, da comunicação entre as pessoas, de valorizar isso dentro do processo educativo. E claro, aqui nós compreendemos que a aprendizagem é um processo ativo, que envolve esses sujeitos, tanto na questão das interações com os objetos que nós trabalhamos, com os objetos da experimentação,
mas também envolve as interações entre os sujeitos. A importância nesse sentido. E dentro desse próprio capítulo, a gente tem uma coisa que nós consideramos essencial, fundamental para a nossa tese, que é a questão de compreender esses artefatos como artefatos tanto materiais simbólicos, por exemplo, a importância que tem a escrita, a fala, o simulador, o vídeo, o experimento, o modelo, o questionamento, na construção de significados a partir da experimentação. Então esse é um papel importante, e dentro desse capítulo 3, então, nós construímos essas compreensões. E claro, aqui a partir da ideia de Gordon Wells, a gente traz a questão do objeto aperfeiçoável. Esse coletivo de pessoas em comunidade trabalhar com algum objeto que possa ser aperfeiçoado por essa comunidade, através da fala entre eles, através do questionamento, e aí constituir o aspecto da pesquisa-formação online, onde que o compreender e o atuar estão interligados, não estão separados, e aí sim transformar tanto os sujeitos suas práticas sociais a partir dessas ações. Aí dentro desse cenário capítulo 3, o que a gente tem? Nós vamos buscar, bom, o que se faz em termos de experimentação, em termos de experimentação no contexto da EAD, em termos de ciências. Então, o que a gente conseguiu perceber? Que a gente utiliza diferentes artefatos científicos, isso na literatura, é claro. A questão de podermos utilizar experimentos remotos, softwares e equipamentos virtuais, a própria questão de construirmos kits e enviar esses kits para os estudantes que estão lá no polo, enfim, construir em conjunto com eles. A própria questão muito forte aqui, que a gente percebe no Brasil, é a questão de agrupamento em laboratórios, trazer esses alunos que estão nos polos para os laboratórios da universidade em período de férias, também observamos isso na literatura internacional. Trabalhar com materiais alternativos, hoje nós podemos fazer atividades experimentais com materiais que nós temos aí no cotidiano. Trabalhar com animações, vídeos, a própria modelagem sendo construída em conjunto, em rede, e o uso de plataformas de aprendizagem. Então, de uma certa forma, a gente está trazendo aqui alguns aspectos que são aspectos do contexto da formação de professores e aspectos do contexto histórico da experimentação em ciências dentro da EAD. E eles são importantes para nós, porque nós trabalhamos com um enfoque genético nesse estudo, nessa abordagem sociocultural que nós assumimos, e eles estão em interlocução com aquilo que nós temos dentro do campo empírico. Então, eles são fundamentais para que a gente possa construir a própria questão da análise e compreender essa questão de como essa comunidade, então, de professores, constitui, desenvolve a experimentação em ciências da EAD. Aqui, entrando mais na questão da microgenia do estudo, da questão do que nós construímos, é importante frisar que um caminho metodológico da pesquisa-formação foi uma construção conjunta. Nós vamos ver aqui 13 professores que constituíram a disciplina. E ao constituírem a disciplina, eles constituem o que nós chamamos de construção coletiva dessa pesquisa-formação. E como é que a gente foi construindo essa disciplina? Ao longo do semestre, só para a gente trazer alguns aspectos importantes aqui. No início da disciplina, cada um de nós, nós tivemos alguns encontros presenciais, cada um de nós escreveu no fórum, por exemplo, uma atividade clássica, daquela que mais gosta, uma atividade de experimentação que mais gosta, que mais se identifica, o que mais tem apropriação e que utiliza em sala de aula. E, num segundo fórum, nós começamos a pensar em como nós iríamos transformar esta atividade clássica em uma atividade para a EAD. Então, a partir disso, o que nós começamos a ter? Construir um próprio ambiente virtual desta comunidade de professores, desses 13 professores. Então, nós começamos a construir esse caminho metodológico em conjunto. E essa questão das atividades ao longo do semestre, elas foram construídas, então, pela proposição de cada um de nós. Aquele que se sentia mais à vontade para, na semana seguinte, assumir a aula, e assumindo essa aula da experimentação. Então, nós tivemos diferentes aulas. Vocês vão ver algumas imagens. Aqui nós vamos ter uma aula, nós trabalhamos com pressão, com balão, bexigas, enfim, com seringas. E aí, esse grupo de professores foi criando questionamentos em torno da aula, foi criando modelos explicativos em torno da aula. E aqui, agradeço em especial a esse grupo de professores que está aqui, inclusive alguns estão aqui, outros estão distantes,
mandaram mensagem hoje, pelo WhatsApp, né? A gente está em constante movimento de construção conjunta. E principalmente esse capítulo 4, ele inclusive ele foi para o grupo, por e-mail, e ele retorna com vários questionamentos. Então a construção conjunta também se dá na tese, não só na construção do campo empírico, mas ele é um processo coletivo nesse sentido. A gente também, enquanto grupo, apostou na escrita semanal, ou seja, a escrita como ferramenta epistêmica desse grupo, como formação dos professores ao longo de cada semana. Esse grupo de professores escreve suas percepções, as suas compreensões sobre a experimentação. E aí é importante, cada um vai trazendo também a sua experiência, como nós temos professores de química, física, biologia, cada um vai trazendo a sua experiência da experimentação dentro do contexto da escola, da universidade, para dentro desse grupo. E aí, claro, a gente vai constituindo esse caminho metodológico com as inter-relações tanto entre os professores, que foi construída entre esse grupo de professores, e também com as atividades que foram desenvolvidas. Então, nesse sentido, o que a gente consegue mapear aí? Nós estamos dentro de uma pesquisação, um estudo da ação desse coletivo de professores, né, que está dentro do campo da formação de professores, é uma pesquisa qualitativa, né, ela é prático-colaborativa, envolve esse grupo de sujeitos, e ela busca compreender como essa comunidade, então, desenvolve, compreende a experimentação. Então, ela está dentro da fenomenologia hermenêutica. Tá? E a análise desse conjunto de informações que nós construímos ao longo desse semestre, ela vai acontecer pela análise textual discursiva. Então, mais ou menos, mapeando assim a questão da estruturação desse caminho metodológico. Esse caminho metodológico, então, envolve a construção de um ambiente online. Esse ambiente aberto, em que ele vai sendo construído por esse grupo de professores a partir da experiência de cada sujeito. Mas também se torna uma experiência vivida, uma experiência no sentido que vai nos tombando enquanto professores, vai transformando as próprias crenças que nós temos em relação às aulas, em relação à proposição dessa aula, enfim. E aí, claro, o que a gente tem? A escrita com uma função epistêmica, uma escrita que tem essa função de nos propiciar a formação e propiciar essa questão da construção do próprio caminho metodológico. E aí, nós estamos num locus de encontro que é o próprio AVA Moodle. Então, nosso encontro, a nossa aula, ela está no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, e esse encontro ele está disponível via internet. Então, você constitui um local de aula em um ambiente virtual, mas também constitui um local de pesquisa, quer dizer, essa questão interligada, construção conjunta. E a partir disso, nós começamos a mapear essas questões e chamamos de dispositivos de pesquisa. Por exemplo, lá nesse ambiente virtual, construído por esse grupo, nós temos a emenda da disciplina, as informações sobre as ações semanais, as atividades experimentais propostas, a biblioteca digital, né, que foi construída com artigos que a própria comunidade foi sugerindo, né, a partir de artigos da experimentação, a questão da construção de unidades de significado em uma wiki coletiva, as interações que aconteceram em fóruns, chats, tudo isso está registrado no ambiente. Então, nós denominamos isso ao longo da tese como dispositivos de pesquisa. Essa comunidade organiza a disciplina em 10 semanas. Como é um tópico especial dentro do PPGEC, então ela tem 10 semanas de organização. As primeiras semanas, os primeiros encontros, principalmente as 2 primeiras semanas, foram encontros presenciais, em que nós começamos a projetar essa disciplina, em que nós já fomos assumindo algumas atividades experimentais, e a partir delas nós começamos a avançar para a construção desse ambiente, para que nós também pudéssemos experienciar a questão de um ambiente de formação à distância, ou seja, a formação dos professores para trabalhar também na EAD. Então, nesse sentido, o que nós fomos fazendo? Experienciando a possibilidade de fazer aulas que não precisasse ter um encontro presencial, né? Então, nós fomos experienciando, então, um processo de formação pessoal nosso. Aqui,
O que acontece nesse capítulo 4? A gente traz a descrição dessa experiência vivida. Então, nós temos a descrição dessas 10 aulas, o que aconteceu nessas aulas. Nós fomos mapeando isso. Descrever, para nós, dentro da fenomenologia, significa também interpretar. Né? De dar sentido e significado para aquilo que nos aconteceu ao longo dessas 10 semanas. Então, aqui o professor pesquisador, veja, ele é coletivo, ele está junto com o grupo, são os 13 professores. Então, ele também vivenciou isso em conjunto com esse grupo de professores. Aqui traz um exemplo do que acontece na 6ª e 7ª semana de aula, em que o grupo, a partir da demanda que essa comunidade sente, ela sente o seguinte na 5ª semana da aula: nós precisamos teorizar mais a experimentação. Então, a professora Marta assume a 6ª e a 7ª semana para buscar teorizar essa experimentação. Como é que nós organizamos isso? A construção de argumentos, né, em uma wiki coletiva, a partir de artigos que foram selecionados, com escritas, então, individuais e coletivas. E isso aconteceu em 2 semanas com os professores geograficamente distantes. Tá? Então, mais ou menos nesse sentido de nós termos essa organização. E, claro, dentro da tese isso está descrito, cada uma dessas semanas, de como é que foi organizado, quem foi o professor responsável, né? E, claro, a partir do momento em que nós fomos propondo as aulas, nós também fomos tombados em relação os colegas que foram fazendo questionamentos, trazendo outras experiências, e com isso a transformação enquanto processo formativo de professores. Como nós trabalhamos com a fenomenologia, nós buscamos um fenômeno situado. Né? Até aqui, capítulo 4, nós mapeamos, que é a estrutura do estudo, a pesquisa qualitativa, mas ainda não temos um fenômeno situado. E o que a gente buscou então aí? Alguma coisa que pudesse nos possibilitar analisar esta construção conjunta. E o que a gente começou a perceber? Tem uma coisa interessante que aconteceu com o professor Paulo, que é o professor pesquisador, que é o professor Valmir que fala aqui com vocês hoje. Esse professor propõe uma aula na 5ª semana e ele é tombado. Tombado em que sentido? Ele monta uma aula à distância com um grupo de colegas e ele não consegue dar conta dessa aula. Por quê? Ele propõe um conjunto de fóruns, um conjunto de questões, e emerge um mundo de comunicações construídas entre colegas. E ele não consegue acompanhar todas as comunicações que aconteceram de forma síncrona. E ele se sente desesperado no dia da aula, assim. Tem chat acontecendo, tem fora acontecendo, tem que construir modelo, tem que construir planejamento. Então, a partir disso, nós fizemos um recorte no campo empírico. Nós escolhemos esta aula da 5ª semana, em que nós propusemos, então, trabalhar com simuladores, vídeos, e que depois eu vou aprofundar um pouco mais. A análise textual discursiva, ela nos possibilita, então, a escrita, ampliar essa investigação, esse estudo, a partir, então, das interlocuções, tanto de teóricos, tanto do grupo de colegas que está ali, essa comunidade que traz sua experiência, e também do posicionamento desse professor pesquisador que também se expõe, né, que busca expressar suas compreensões. Então, aqui tem um recorte, né? No começo nós tínhamos 112 unidades de significado, organizadas com palavras-chave, título, depois tinha código, e essas interrupções, então, elas vão nos possibilitar a escrita do 6º capítulo. Esse 6º capítulo que, então, vai ser um metatexto, corpus de análise. De onde ele surge? Dessas 112 categorias iniciais, foram criadas 7 subcategorias. Depois nós buscamos, então, para complexificar esses argumentos, desenvolvemos 3 categorias. Essas 3 categorias que depois nós vamos amplificar aqui, no sentido de mostrar como elas vão construir, vão ser utilizadas na construção do próprio metatexto. Está tudo bem com vocês? Me parece que é importante respirar, né? Então, vamos para aquilo
que é o momento em que o professor também se expõe. É o momento em que o professor mais tomba. No sentido de tombamento aqui, La Rosa, no sentido da transformação, se dar conta, de dar significado àquilo que aconteceu na experiência vivida enquanto professor dentro de uma comunidade tão diversa em termos de experiência, né? Químicos, físicos, biólogos, professores da universidade, professores da escola, pós-graduandos. E o que será que aconteceu nessa quinta semana de aula? Porque uma coisa é pensar na lembrança, e a outra coisa é você começar a olhar os registros daquilo que está escrito, e começar a olhar esses registros, perpassar por o contexto histórico da experimentação, pela questão do contexto da formação de professores na EAD brasileira. Então, nós mapeamos isso, da descrição dessa aula, começamos a dar sentido, e vocês já vão ver que essa aula é interessantíssima. Se vocês olharem aqui, o que vocês vão começar a perceber? Que foi uma aula que envolveu vídeo, simulador virtual, envolveu webconferência, chat, fóruns, o detalhe. O professor ele é inexperiente em atuar na EAD. Ele entra em 2009 aqui na FURG e propõe a aula em 2011 no grupo. O que vocês imaginam? Como é que ele propõe uma aula? Como é que um professor vai propor a aula? Buscar na sua experiência. E a experiência que está lá no capítulo 1, ele vai contar o seguinte: ele é experiente em termos de construção de materiais intermediáticos, mas a experiência dele não é tão grande em termos de interações. Tanto é que nós vamos perceber que ele vai abrir 8 fóruns síncronos. O que são fóruns síncronos? É fazer a interação em tempo real. Então, o que ele montou? Pensou assim: vou montar uma aula em que eu vou trabalhar o efeito estufa com 8 questões centrais. Ele, preocupado com o grupo, ele também abre um chat para eventuais dificuldades, se o grupo tiver dificuldades para trabalhar com o simulador. E aí, o que acontece? A aula começa, ele tem uma descrição dessa aula para o grupo no ambiente. Então, o grupo vai chegar nesse ambiente na sexta-feira à tarde, 14 horas. Olha a percepção que esse professor tem. Fantástica, né? Mas para a EAD não é bem assim. Vamos perceber depois que tem mudanças. E aí ele monta a aula e diz assim, a aula vai durar das 14 horas até as 15 horas com o vídeo. Vai ter 2 questões, 3 fóruns centrais que nós vamos discutir sobre o vídeo. Okay? Esse é o professor que constrói em conjunto. Mas quando começa a fazer análise, ele começa a perceber outras coisas. E aí ele vai destacar aquilo que ele realmente tem sentido também na sua experiência, naquele dia que ele viveu essa aula. Tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, em termos de análise. Vem aqui. Então aqui nós vamos mostrar para vocês que é uma análise das 3 questões que nortearam o trabalho com o vídeo. E vocês vão perceber que esse professor, quando faz análise, ele vai buscar também ver se a aula durou realmente 1 hora. Será que uma aula pode ser cronometrada na EAD? Então, aí o professor começa a ser tombado. A EAD não envolve os alunos, os estudantes, não envolve os professores, todo mundo em conjunto, de forma que possam interagir nos momentos que tem disponibilidade de internet, que tem computador. E esse professor pensou o seguinte: vamos colocar todo mundo das 2 às 15 horas. Então, são aspectos que vão tombando esse professor. Hoje já não faria assim, faria diferente. E o que a gente começa a destacar? Porque nós vamos ter que destacar alguns pontos que vão ser avaliados. Então, aqui nós começamos a descrever a experiência. Como é que foi esse operar dessa aula? A ação coletiva desses professores. E a gente vai perceber que, lá no primeiro fórum, teve 29 diálogos. E aí nós começamos a mapear, começou a chamar a atenção. Peraí, 29 diálogos? 57 comunicações construídas em 1 hora? Será que a nossa aula, ela comunica tanto assim? O aluno pergunta, vocês perguntam tanto assim para os professores de vocês? Nós perguntamos, e a partir disso, começa a perceber que tem alguns aspectos que não é tanta comunicação, principalmente o aspecto do planejamento. E aí nós fomos mapeando isso na tese.
mapeando essas questões para serem analisadas. Bom, o que aconteceu aí? Então, no total, o que a gente tem aqui? Um chat que foi aberto para auxiliar o grupo em termos de dificuldades em relação ao uso de um simulador virtual ou das próprias questões de atividades. 75 comunicações. 57 comunicações a partir do uso do vídeo. 47 comunicações a partir do simulador. E veja que isso é uma aula de 2 horas. 2 horas e pouquinho. Essa aula durou. Nós também tivemos uma webconferência em que nós fizemos análise dessa aula e também o próprio encaminhamento da 6ª e 7ª semana, que vocês viram antes, né? Que a professora Marta assume porque precisaria teorizar. Então, quando o grupo trabalha com essa aula da 5ª semana, ele sente essa necessidade de teorizar um pouco mais, de teorizar a questão da própria experimentação. E aqui também tem as produções textuais, né? Aquilo que nós mostramos antes, lá, que as escritas semanais do grupo de professores, aqui foram postados 4 textos. Essas escritas são mais livres, né? Então, nesta semana nós tivemos 4 produções textuais. E aqui, então, nós temos um mapeamento daquilo que nós utilizamos na própria questão da análise. Então, 179 comunicações. Opa, está em vermelho aqui, é porque deve ter um fenômeno associado a isso. O que será que faz esses professores escreverem tanto nos fóruns, no chat? Então, essa questão desse tombamento que aconteceu com o professor. Imagine o professor dar conta de 75 comunicações. O que ele foi percebendo aí? Então, esse fenômeno foi associado a esses aspectos da comunicação. Aqui tem uma síntese, né, uma sistematização desse processo. Nós vamos ver que a 5ª semana nós, então, assumimos como um objeto aperfeiçoável. Ela está fortemente ligada à microgenia, que está em estudo aqui. A questão da ontogenia dessa comunidade de professores associada assim, à experiência de cada um desses sujeitos em relação à experimentação. Essa comunidade, então, que vai constituir essa pesquisa-formação online, que vai operar essa 5ª semana de aula em ações conjuntas, à distância, geograficamente distantes. Então, esse ambiente investigado, que é a própria disciplina, tópicos especiais de experimentação em ciências à distância, e a análise, então, que nós estamos fazendo com imersão na linguagem, é a análise textual discursiva. O que a gente quer mostrar com isso? Que o ponto de partida está na 5ª semana. E a partir do momento em que nós articulamos a escrita, a leitura e as compreensões, elas vão sendo ampliadas pela ontogenia desse coletivo, pelos aspectos históricos, contexto da formação em EAD, e com isso nós vamos ampliando compreensões em torno desse fenômeno situado. Aqui, a gente tem o 6º capítulo, né, que é o capítulo, então, de análise. E esse capítulo, que tem como título Indagação Online com os professores em Harvard, ele está estruturado em 3 categorias, aquelas categorias que eu mostrei anteriormente, organizadas pela APD. Então, uma auto-organização. E vocês vão ver aqui, argumento da categoria, ela está em aberto aqui. Então, o que a gente foi fazendo? Buscou as 7 subcategorias, né? Aqui nós temos as 2 primeiras subcategorias dentro da primeira categoria, e a partir disso nós fomos construindo as compreensões pela escrita. Então, a escrita como uma função epistêmica desse professor pesquisador que vai estar escrevendo sobre esse fenômeno situado. Então, na primeira categoria, a gente trabalha com a ideia de compreender os modelos dos fenômenos com a linguagem dos artefatos. E a linguagem nas interações dos professores amplia a construção de modelos. Então, é importante para nós que trabalhamos com ciência compreender que fenômeno é diferente de modelo. Fenômeno é algo que pode ser reproduzido, né? A gente faz experimento para tentar reproduzir um fenômeno da natureza. E modelo não, modelo é uma abstração, é uma construção humana. Né? Nós temos que construir este modelo. Como é que a gente constrói os modelos? Utiliza diferentes signos. Esses signos que são da química, da biologia, da física, né? Nesse sentido da construção. Então, essa categoria ela vai trabalhando com esses tópicos. Se a gente pensar assim, no vídeo, no simulador, já tem uma linguagem. Né? Tem uma linguagem química, física, uma linguagem da ciência.
Mas também tem as interações que aconteceram nos fóruns. E essas interações, elas são constituídas de linguagem. Imagina, um grupo de químicos, físicos, biólogos discutindo um experimento. Nós estamos numa linguagem permeada dentro da área de ciência. A gente foi olhar como é que essa comunidade compreendeu, desenvolveu as suas ações. E aí, quando olha para o itinerário da Júlia, a Júlia diz assim, olha, quando nós trabalhamos com vídeo, eu aprendi bastante quando eu comecei a interagir com os colegas que fizeram questões para mim, e aí outros foram trazendo os seus modelos explicativos, isso foi ampliando. Aí quando eu li esse itinerário, eu pensei assim, vou observar o que aconteceu com a Júlia, porque eu também preciso fazer uma seleção dessas informações, 179 comunicações, né? Então aqui tem um recorte das comunicações que a Júlia fez. E o que a gente começa a perceber? Júlia conversa com Lara, conversa com Paulo, conversa com Laís, conversa com Esther. E sobre o que eles conversam nos fóruns? Tá? Por exemplo, Paulo diz, oi Júlia, e se eu usar outro material, plástico por exemplo, o que muda para a entrada de luz? Veja que nós estamos falando de uma aula sobre efeito estufa. Tá? Essa quinta semana, ela é com enfoque no efeito estufa. E será que é essa entrada de luz que interfere no processo de secagem? O vídeo fala sobre a secagem de uma semente de cacau. Né? Então, a discussão vai acontecendo e a gente vai perceber que aqui tem uma linguagem das ciências e tem vários questionamentos que foram sendo construídos pelo grupo de professores. E uma coisa que começa a aparecer aqui, a linearidade do tempo já não serve mais. Por quê? O Paulo já está conversando com um outro grupo, num outro tópico dentro do fórum, vão abrindo vários tópicos dentro dos fóruns. E não segue essa linearidade que o professor Paulo tinha pensado inicialmente na sua aula, que ele teria a capacidade de conversar com todo mundo, que a aula seria conduzida por ele. Não, o grupo de professores, a comunidade de professores, o que ela faz? Ela cria as suas discussões, ela vai criar também, a partir das suas crenças, as suas discussões em temáticas diferentes, e assim vai avançando. E claro, o professor Paulo, ele também é tombado. Está aí a professora Laís sentada na plateia, né, rindo agora, com a professora Esther, né, ambas vão rindo, não estou entendendo por quê, mas é brincadeira. Olha o que acontece. Paulo cria uma questão inicial na aula, né? A questão inicial que ele associa no vídeo, que a estufa tinha telhado de vidro, tá? E olha o que diz Laís. Laís diz o seguinte, a pergunta que aponta para um telhado de vidro, mas no vídeo eu percebi que era muito fosco. Então quando se trabalha com vídeo dentro do ambiente virtual, a Laís se dá conta que o professor Paulo faz uma questão que o telhado de vidro da estufa que é utilizada não era de vidro, era de fibra de vidro. E aí começa uma questão importante, um tombamento do professor. Paulo diz o seguinte, não observei esse detalhe ao criar a questão. Formações diferentes, a experiência diferente, mostram modelos explicativos diferentes para o mesmo fenômeno. Tá? E aí, o que a gente tem? A recursividade com que eu posso trabalhar com o vídeo dentro de uma aula de experimentação à distância. Né? A própria questão da Laís, ela vai lá e retoma essa discussão. É diferente. E o professor, com isso, também é tombado. A questão do professor é modificada, ela é transformada. Né? E talvez ele não tenha dado atenção suficiente à questão da exibição do vídeo, da análise do vídeo, assim por diante. Quer dizer, passa para frente, mas acho que é isso que passar. Bom, a questão, dentro desse capítulo 6, então, a compreensão dos modelos pela e com a linguagem, o simulador tem uma mediação distinta. A gente pode estar trabalhando com o simulador, com questões, e veja que é um simulador sobre efeito estufa, pode trabalhar com modelos de partículas, átomos, moléculas, íons, fótons, e que provavelmente nós não teríamos condições de fazer esse experimento, trabalhar com esses
esses dados, essas informações empíricas, em um experimento de laboratório. Então, nós temos uma linguagem do simulador. Tá? E essa linguagem, ela então foi ampliada pela discussão, pelas interações entre professores. Aqui, a gente tem o argumento da primeira categoria. Então, seria o nosso primeiro argumento da tese, que as interações entre os professores e os artefatos da experimentação em ciências na EAD ampliam compreensões na construção de modelos dos fenômenos. E aí nós compreendemos que tem um aspecto em destaque, esse que nós destacamos aqui, que é a interatividade no compreender os fenômenos. Ou seja, nós interagimos com a linguagem do vídeo, do simulador, dos experimentos, das questões iniciais propostas, mas também nós interagimos na leitura, na recursividade do que foi escrito pelo colega e na própria questão da escrita nossa. Né? Nós fomos mudando esses argumentos ao longo desse processo da aula. Na segunda categoria, nós trouxemos a questão da experimentação em ciências como indagação online, com indagações online. Então, aqui nós vamos trabalhar os aspectos que envolvem o uso de artefatos de experimentação em ciências, ocorre em ambiente virtual de aprendizagem. E operar esses artefatos acontece com diálogos e questionamentos entre professores em interfaces. Interfaces como fórum, chat, né? E a gente foi percebendo, então, compreendendo que ali tinham muitas questões construídas. A gente não fez essa análise de quantas questões foram construídas em cada um dos fóruns dessas comunicações, quantos são questionamentos, mas são muitos questionamentos. O diálogo, né, com questionamentos com os colegas. Só para a gente ter uma ideia, né, o uso de artefatos, os artefatos disponíveis, por exemplo, o simulador. Quando nós fomos utilizar o simulador, a gente começou a perceber que a questão da comunicação aumentou aonde? No chat. Então nós, enquanto grupo, tínhamos dificuldade de trabalhar com o simulador. E aí o grupo disse o seguinte: o programa é bem agradável visualmente, mas tenho dúvidas se usaria. Preciso de um tempo para me apropriar e conseguir operar o mesmo. Achei o simulador interessante, tem diversas possibilidades. Então, as diferenças na própria questão de experiência de trabalhar com simuladores, de trabalhar com vídeo, mostra também as nossas compreensões expressas nesse fórum. O simulador é bem interessante, mas abrange muitos assuntos ao mesmo tempo. Tem assuntos de química, de biologia, de geografia. Tá? Então, tem vários aspectos que foram emergindo nesse grupo, e aos quais eu nem esperava que iriam acontecer. E claro que com a imersão na análise desses dados, a gente vai compreendendo outros significados, né? Construindo outros significados. A importância, então, de experienciar essas atividades. Né? Ao trabalhar com o simulador, muitas compreensões e dúvidas surgiram. Então, e aí a professora Júlia vai dizer o seguinte: no início o grupo se perdeu, e começamos a perceber um movimento interessantíssimo, de um ajudar o outro, de um questionar o outro, de um trazer a sua experiência para o outro. Tá? E com isso, as comunicações elas foram aumentando. Nos fóruns que eu participei da atividade, houve muita interação entre os sujeitos. Em outras experiências vivenciadas em fóruns, os mesmos são abertos e os sujeitos somente participam por serem avaliados. Então, tem um fenômeno situado nessa comunidade, tá? Que é esse fenômeno que é a comunidade que questiona, que interage com o outro, que colabora com o outro, que constrói com o outro. Então, nós estamos começando a perceber isso, compreender isso. E está aí a professora Clara, sentada, né, rindo agora também, que fala isso. Olha, eu já experienciei outros fóruns que não é exatamente isso. E acho que aí tem uma questão central da tese, que está associado a isso. Nós temos diálogos mediados por escritas via recursos computacionais, tem a interação propiciada, então, pelo AVA, e aí, associada a essa questão de argumentar, construir, experienciar, comunicar, interagir, essa interação importante com a linguagem, que o outro também vai estar escrevendo. Existe uma aprendizagem que acontece pela colaboração entre colegas, e é claro, aqui nós compreendemos que tem uma experimentação investigativa. Aquela experimentação em que você tem um artefato e você coloca um outro artefato que é o questionamento, né? A partir de uma questão aberta.
E a partir dessa questão aberta, muitas outras questões foram criadas pelo coletivo de professores. E com isso nós começamos a perceber que nós temos uma comunidade de indagação dialógica, uma comunidade que o Wells vai dizer o seguinte: essa comunidade que questiona, que propicia essa questão da preocupação com o outro, da aprendizagem com o outro. Tá? E aí, o segundo argumento da tese é: na experimentação em ciência e na EAD, o operar dos artefatos acontece pelo diálogo e questionamento dos professores em interfaces no AVA. Tá? E aí, nós construímos como uma questão central da nossa tese que isso constitui a indagação online, ou seja, essa aula aberta, construída em conjunto, a partir de uma questão, dessa predisposição dos colegas em querer questionar, colaborar com o outro. Né? E esse é um fenômeno situado, então, nesse sentido. Na terceira categoria, a gente aborda as questões do propor, do organizar e do atuar nas ações do contexto online AVA como um desafio ao planejamento coletivo. Né? Questões que foram surgindo em relação ao planejamento. Claro que também observamos que a quantidade de informações iniciais disponibilizadas e as construídas, elas constituem desafios aos professores que estão nesse grupo, bem como as individualidades, né? De não conseguir acompanhar os fóruns, esse conjunto de fóruns síncronos. Então tem um conjunto de questões que vão emergindo nessa aula. E essas interrupções, argumentações construídas, a questão da coautoria, né, que foi construída nesse conjunto de pessoas, emerge como ações da experiência coletiva na EAD. Então são essas três subcategorias que nós trabalhamos dentro desta terceira categoria, que é a constituição da pesquisa-formação online com os professores em aula. Nesse sentido, eu destaco aqui, não tem como trazer todas as questões, senão vocês também não têm interesse depois de ler a tese, né? Então a gente traz algumas, para ficar aquela vontade de ler o restante, que é Paulo, de novo, né? Esse professor que propõe a aula, trabalha em ações conjuntas com esses colegas distantes geograficamente. Vocês viram lá no início que a gente mapeou que tinha só 3 interações, né? E aí, o que a gente começa a perceber aqui? Que Marta é uma professora mais experiente em relação ao planejamento. Né? Como é que você iria desenvolver atividades para uma turma a partir do vídeo? Essa é a questão central. E Paulo diz assim, ó: Marta e colegas, a proposta é irmos para a atividade de simulador, para que possamos aprofundar esses conceitos. Então, o que é, de novo, o tombamento de Paulo? Paulo está muito preocupado em trabalhar os conceitos do efeito estufa. Ele não está muito preocupado com planejamento, como é que a gente usa simulador. Então, essa era uma compreensão em 2011 enquanto professor. Então, Paulo também é tombado em relação ao planejamento coletivo. É ele que diz assim: olha, pessoal, vamos lá para o fórum lá de simuladores. E ele não faz só isso nesse fórum, ele faz isso também no fórum dos simuladores. Né? Mas isso é uma coisa que só vou dar conta no momento em que faço a análise dessa aula. Então, essa questão, se vocês vão perceber, Marta vai estar interagindo mais, é a mais experiente do grupo em relação ao planejamento. Mas aí tem a Clara que diz o seguinte: eu, como aluno, não entendo muito o assunto e não me atrevo a dizer bobagem sobre ele. Esperarei o pessoal da física. Que também há a questão da importância de trabalhar o conceito, o conceito da ciência. Então, esses são aspectos que estão abordados aí nesse item da tese. E, claro, aí tem interrupções teóricas que vão dizer o seguinte, né? É necessário que a gente trabalhe de forma sistematizada a questão da experimentação na formação dos professores, tanto do contexto escolar como do acadêmico, né? Que é importante a gente construir argumentos, indagar o conhecimento que o grupo de professores que está em formação, em processo de pesquisa-formação, tem em relação à sua experiência, né? E com isso avançar. E aí, as críticas da literatura, que geralmente a gente tem, as atividades de laboratório estruturadas em guias, e se a gente olhar a aula do professor Paulo também está fortemente ligado a isso, né?
ele cria um guia de orientação com os 8 fóruns. Tá? Então, o que o professor Paulo faria hoje? Talvez abrir uma única questão, buscar experiência a partir das questões construídas por esse grupo de professores e, a partir disso, sim, trabalhar os aspectos de compreensão desses artefatos, tanto o simulador, o vídeo. Então, são aspectos que são importantes, que a gente considera significativos a partir do que nós construímos. A questão do uso dos recursos computacionais e a proposição de atividades em conjunto, acho que é uma questão importante, de a gente propor atividades, não primeiro se apropriar do recurso, né? Por exemplo, primeiro vamos saber tudo do simulador para depois montar a aula. O que o grupo faz? Ele monta a aula, constrói em conjunto, vai se apropriando desse simulador, vai trabalhando em conjunto as dificuldades. Então tem isso em relação importante. Outra questão importante que considero que muitas vezes, né, os experimentos são considerados como uma maneira convincente de revelar significados. E o que a gente começa a perceber? Que esses artefatos que foram utilizados, eles são formas de construir um significado. Né? Eles não revelam significados, são formas de construir em conjunto, em coletivo, esses significados sobre os fenômenos que estão em estudo. E mesmo que por mais de 200 anos as atividades da experimentação estejam nos currículos, nós não temos uma ampla apropriação dessas para o contexto escolar e acadêmico. Nós temos dificuldade enquanto professores. Tá? E isso fica também destacado nesse processo. E aqui tem algumas interrupções, recortes de interrupções, né, dessa comunidade, que diz o seguinte: o simulador é bem interessante, mas acaba abrangendo muitos assuntos ao mesmo tempo. E eu não sei até que ponto conseguiria utilizá-lo sem ficar preso num cronograma de ações. De novo, essa questão da nossa experiência formativa. Nós que tivemos muito dessa formação na academia, presos ao guia, seguir um roteiro, escrever um relatório, né? E ela aparece fortemente a isso. Mas também tem as questões importantes de formação que são, por exemplo, experienciar as atividades faz com que esse professor na academia utilize aulas semelhantes, parecidas, né? Que é esse processo de aprender com esse grupo, utilizar também em suas aulas. A proposta experiencial desmistifica a ideia de uma única possibilidade para atividades experimentais. Eu acho que esse é um papel importante, que é a gente começar a trabalhar outras atividades, sejam elas no laboratório didático, sejam elas fora da sala de aula, né? No sentido de a gente começar a perceber que nós podemos construir significados sobre os fenômenos com materiais diferentes, com propostas diferentes, né? E essa proposta é uma das que pode auxiliar também nesse sentido. Então, dentro desse contexto da constituição da pesquisa-formação, o que a gente começa a compreender? Que as atividades previamente planejadas dentro das interfaces do AVA, elas são modificadas, elas são transformadas por esse coletivo de professores. Então, aquela questão inicial, ela é transformada. E aí, o que a gente começa a perceber? Que essas interrupções mediadas entre professores, via a web, ela constrói os próprios conteúdos e comunicações. Elas são coisas conjuntas. Não há uma separação entre conteúdo e comunicação. Não, quando você fala, você já traz um conjunto de conteúdos expressos na tua própria fala. Né? Então, quando você escreve isso no fórum, tu estás trazendo tuas crenças, tu expõe os teus modelos a partir da tua experiência vivenciada anteriormente. E, claro, essa questão da mudança de prática e dos próprios sujeitos em atitude investigativa. São pontos, então, cruciais desse item da tese. E o terceiro argumento, então, é que a atuação com os professores no planejamento da aula constitui pesquisa-formação pela construção conjunta das comunicações e dos conteúdos em AVA na EAD. E aqui a gente traz um aspecto emergente, que a pesquisa-formação com os professores em AVA é o que nós conseguimos atribuir de significado, né? Construir esse significado a partir daquilo que nós observamos para as 3 subcategorias. E com isso, a gente estrutura então os 3 argumentos centrais da tese, que estão na primeira categoria, segunda categoria e terceira categoria, e constrói o argumento aglutinador a partir da ATD, amplia
essa compreensão, essa interligação dessas três categorias, que são os três argumentos centrais da tese, e constrói o argumento aglutinador, que é: a indagação online da experimentação em ciências na EAD constitui pesquisa-formação com os professores em AVA pela interatividade no compreender os fenômenos. Então, uma escrita intensa, em que a TD possibilita ampliar compreensões sobre esse fenômeno situado na interatividade desses professores que constituem essa comunidade, né? Essa comunidade dialógica que questiona, que pergunta, que ajuda o outro, no sentido das compreensões que foram desenvolvidas. E, nesse sentido, essa é a tese que nós conseguimos construir a partir desse coletivo de professores, uma tese coletiva, né? E com isso eu também me coloco à disposição da banca, para o diálogo, para os questionamentos, as intervenções,